Olá, tudo bem? Eu sou o Marcos, aqui é o canal Maderarte. Nós começamos aqui uma série de vídeos sobre o que o marceneiro precisa conhecer sobre princípios mecânicos básicos de seus equipamentos. Então eu sou mecânico de formação, sou formado pelo Senai, sou artífice de mecânica, me formei em torneiro mecânico, ajustador mecânico e fresa e sou militar da reserva. Minha profissão é mecânico de aeronave, sou mecânico por formação e resolvi trazer para o canal algumas dicas de mecânica para os marceneiros e para alguns marceneiros que não têm essa preocupação ou não têm esse conhecimento básico de mecânica. Então, hoje nós vamos dar algumas dicas que eu entendo ser necessário para limpar o equipamento. É muito importante o operador de qualquer equipamento em marcenaria, porque trabalha com muito pó de serra, nós chamamos de objetos intrusos. Os equipamentos geralmente são engraxados, lubrificados e não dá para você passar simplesmente aqui um ar comprimido, né? Ou deixa eu aqui estarrachar aqui, eu estou usando só um minuto. Estamos aqui tirando a carenagem do desengrosso Maxiva PDJ 310, usando a chave Allen que vem no próprio equipamento. Estamos aqui, ó, colocando na bancada. É importante você ter um local limpo, visível, para você colocar os seus fixadores. Isso aqui em mecânica são fixadores, né? Cabeça deles são ales, em mecânica nós chamamos de fixadores. Então, estou tirando aqui, colocando aqui para você não perder, não ter extravio, uma superfície limpa, material que vai e que sai do equipamento não pode cair no chão, não pode ficar perdido no meio da... Sempre que fazer limpeza no equipamento, atentar para primeiro limpar todo o local, tirar todo o resíduo, para você limpar o seu equipamento. Então, não é legal você limpar o seu equipamento num local todo sujo. Então, se você vai fazer uma limpeza, você tem que estar com o seu ambiente limpo. Ok. Então, está aqui a carcaça, né? Você abriu o equipamento. Primeira dica: limpar o equipamento é uma coisa, tirar resíduo do equipamento é outra. Então, quando eu falo limpar o equipamento, é para você manter o equipamento limpo? Não. O equipamento ele vai estar em manutenção. Por quê? Porque você trabalhou durante o dia ou trabalhou durante 2, 3 dias e, eventualmente, você tem que ter uma rotina de limpeza desse equipamento para você não só preservar o equipamento, mas aumentar o tempo de vida útil dele. Então, eu tenho aqui esse fuso. Você observa que esse fuso aqui, ele está lubrificado, porém não está muito engraxado e ausente de pó. Eu abri ele, estava muito sujo. Então aqui, nesses pontos, ó, você vai encontrar, toda vez que você tirar a carcaça do seu desengrosso, acúmulo de pó de serra. Então, esse pó de serra, junto com a lubrificação do seu equipamento, ele vai criar uma resistência. Qual é a resistência? Ele vai criar uma pasta, ele vai provocar uma reação química, vai provocar uma oxidação e esse fuso começa a oxidar, a enferrujar. E por outro lado, esse acúmulo de pó de serra, esse acúmulo de sujeira, ele vai impedir a lubrificação, vai impedir o passeio pelo manípulo com liberdade, com fluidez neste equipamento. Então, observa que aqui você vai usar um pincel, vai tirar todo esse pó de serra, vai pegar um pano limpo, tá?
vai tirar isso aqui. Geralmente, tá? É bom usar o quê? Usar um querosene. Mas por que não usar álcool? Porque o álcool tem resíduo de água. A não ser que seja um álcool isopropílico, que seria a parte eletrônica. Então, sempre usar um derivado de petróleo para você tirar o grosso, mas não encher. É só umedecer o pano, tirar esse resíduo de pó de serra e utilizar em pequena quantidade graxa grafitada. Graxa grafitada é o ideal, é a graxa número 8, principalmente se for da Shell. Então você vai, limpou, engraxou, ele está engraxado. Não está com graxa em excesso exatamente para a graxa diluir. Não diluir e começar a sujar outras partes do equipamento que não é interessante. Então eu tenho aqui, ó, o fuso, tá vendo? Ó, tá engraxado, ó, mas não tem excesso de graxa. Ó, tá engraxado, mas não tem excesso de graxa. E a gráfica, por ser grafitada, ela não aparece. Então, o ideal para fuso, para movimento mecânico, é a graxa grafitada. Então, todo esse equipamento aqui foi limpo com um pincel. Aqui nós temos uma correia dentada. Aqui é o volante do motor do desengrosso maxiva que vai fazer a faca girar. Então, isso aqui, ó, tem que verificar sempre a tensão desse volante na sua correia dentada. Então, é muito interessante, sempre que você abrir, você verificar se ele está bem esticadinho, se não tem nenhum objeto estranho nele, um pedaço de madeira, um prego, alguma coisa que possa provocar aqui um rasgo ou pode provocar um atrito na corrente dentada desse volante. Então, o motor tem que estar sempre preservado, sempre limpo, para você não ter um incidente e esse incidente provocar não só um acidente, mas quebrar a engrenagem, provocar uma sobrecarga no motor, queimar o motor. Então, a limpeza e a observação ocular, né, por meio dos seus olhos, de uma lanterna, você verificar as partes móveis e o mecanismo aqui, ó. Essa mola, verificar a tensão dela, se ela não está partida, se não tem nenhum objeto estranho na mola, mola de fricção e de tensão do fuso, que é onde gira o manolo aqui, ó. Então, é importante você ter esse cuidado, verificar se os eixos não estão com corrosão, verificar o estado de conservação dos eixos. Então, você verificou, não tem nenhum objeto estranho, olhou, tá tudo ok. Aqui dentro, sistema de proteção. Então, você olhou o objeto, você limpou, tá tudo ok, não tem nenhum objeto estranho? Ok. Você vai lá, você pode trazer de volta a sua carenagem, colocar a sua carenagem de volta, tá? A gente até brinca na aviação, né? A gente brinca na área mecânica que tem coisas que é a prova de burro. Então, não tem como colocar essa carenagem errada, entendeu? E observando, ó, up para lá, down para cá. Então, para cá eu estou subindo, para lá eu estou descendo. Então, a seta vai dizer o seguinte, que quando eu estou girando, entendeu? No sentido anti-horário, eu estou descendo. Quando eu estou girando no sentido horário, eu estou subindo, up. Então, vamos colocar de volta aqui os nossos fixadores, né? Aqui, ó. É sempre bom primeiro iniciar os filetes de rosca, tá? Outra dica que eu vou dar aqui, depois dos 50 é complicado. Pronto, você iniciou o rosqueamento, tá certo? Então, olha só, o eixo. Como é que eu vou fazer isso? É muito importante essa dica. Sempre que você vai dar um torque, use os eixos X
para você fazer qualquer torque. Então, ó, eixo X, você vai cruzar uma diagonal, aí depois você vai vir aqui, vai apertar outro eixo, tá? Então eu fiz aqui outro eixo. Você percebe que eu estou fazendo um fechamento da carcaça, mas não dei o último torque. Eu só fiz encostar os meus fixadores nos pontos X, em diagonal, apertando em eixo. Porque se eu apertar só de um lado, para depois apertar do outro, eu posso provocar o empeno, eu vou fazer um desbalanceamento de força, posso dar um overtorque aqui. Então é interessante essas dicas. E agora, por onde eu comecei, eu vou dar o torque final. Então, o que eu vou fazer? Ó, quando eu quero tirar rápido, eu posso usar minha chave Allen desse jeito. Eu estou afrouxando, eu estou ajustando. Agora, quando eu vou usar o torque final, eu mudo o meu campo de força e a minha alavanca. Ó, não pode ser um torque muito além, o suficiente para você perceber que você está tensionado. Você pode quebrar não só a chave Allen, mas fazer um overtorque e espanar a rosca do seu fixador, do seu parafuso. Então, ó, eu tenho que ter a sensibilidade da minha mão para saber aonde parar com o meu torque. Senão você vai empenar a chave Allen e você pode espanar a sua rosca. Então aqui, ó, parou, chegou, tensão suficiente. Vamos conferir? Ó, firme, tá forte. Agora vamos prender o nosso manípulo. Então, ó, nós vamos colocar o nosso manípulo. Ele tem uma ranhura aqui, que eu chamo de a prova de burro, e eu vou da mesma forma, ó, primeiro eu faço com as mãos, depois eu aproximo com a chave Allen invertida, porque você tem um giro maior, um ganho maior. Aí eu vou pegar a minha chave Allen, tá? Vou encaixar e vou segurar o manípulo, tá? Para não estressar o equipamento. E vou fazer da mesma forma. Eu vou dar um aperto e uma tensão que eu sei que é suficiente, né? Pronto. Nós fechamos nosso equipamento. Foi explicado quais os pontos de limpeza com o pincel, entendeu? Usar aí um óleo diesel, uma água Rising, um pano untado para tirar o excesso de sujeira, ou tirar a graxa velha para colocar uma graxa nova. Não esqueça, graxa 8, graxa grafitada, vende em bisnaga. Na próxima aula eu vou estar mostrando esses dispositivos. Então nós temos aqui a nossa máquina limpa, as dicas que você precisa receber e os princípios mecânicos de porquê da limpeza do equipamento. Veja bem, não é fazer uma faxina na oficina. Eu não apresentei para você simplesmente um lançamento de jato de ar comprimido ou um compressor, né? Um jato de tinta, um jato de ar pelo um compressor, entendeu? Que é o que comum que as pessoas fazem, pega um jato de ar e fica jateando o equipamento, jateia lá em cima, tirando o pó, e ele acha que limpou o equipamento, entendeu? Ele acha que limpou, ele não limpou. Para limpar o equipamento, você tem que abrir a carenagem do equipamento, abrir o equipamento, fazer uma verificação, entendeu? Fazer um exame do equipamento para saber como é que está o estado desse equipamento, além da limpeza, se tem algum corpo estranho, algum objeto estranho, se todos os equipamentos mecânicos do desengrosso estão livres, né? Não é só limpo, tem que estar livre. Atenta para isso. Os equipamentos que fazem parte do composto mecânico do desengrosso ou de qualquer outro equipamento não precisa somente estar limpo. Os seus componentes mecânicos têm que estar livre e sem objetos estranhos. Feito isso, você pode fechar o seu equipamento. O equipamento está pronto para mais uma jornada de trabalho. Então essa é a nossa dica. Limpar o equipamento não é a mesma coisa de limpeza. Limpeza, você dá um jato de ar, você pega aí o seu compressor, pega aí a pistola, né? E vai jatear e vai limpar o seu local de trabalho e vai limpar, né? Vai jatear, fazer uma limpeza.
Agora, limpar o equipamento e fazer uma manutenção do equipamento, você tem que abrir o equipamento. Quando pode, é lógico, quando pode. Então tá aqui, essa é a dica, valeu, e próxima vez nós estaremos falando um pouco de como lubrificar e quais são os utensílios, quais são os materiais de lubrificação que a gente pode usar em qualquer equipamento mecânico que tenha engrenagem, tá? Então não se esqueça, teremos nosso curso de metrologia, valeu, não se esqueça de deixar o seu like, se inscreva no canal. Então esse aqui é o Maderarte com princípios mecânicos e dicas de mecânica para um bom marceneiro trabalhar e alongar a vida útil do seu equipamento. Valeu!